Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Tá bom? Porque anjo pode enganar, mensageiro pode enganar. Mas ainda, mesmo um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além. Ou seja, quando opiniões humanas recebem mais atenção do que o que Deus disse. E quando é que isso pode ocorrer na prática, gente? Quando é? Quando é? É quando eu trago para você uma ideia, e eu ainda falo assim, olha, abra a sua Bíblia. E eu conduzo a sua mente com a minha ideia a pensar que a Bíblia diz aquilo que eu estou dizendo. Será que isso é possível de fazer? Com certeza absoluta. A internet não está muito boa. Faz parte, não é? Nós temos que lidar com esses desafios nesse momento, não é? A internet, ela está falhando. O importante é a palavra de Deus não falhar. Tá bom? E ela não falha, pode ter certeza disso. Se a minha fala falhar, acompanhe sua Bíblia, porque a palavra de Deus não falha, pode ter certeza. Mas só para você ter uma ideia, desculpe, deixa eu tomar uma água aqui. Eu chego para você assim, olha, agora eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou maluco, tá bom? Porque eu sei que Deus vai me condenar se eu fizer isso. Então eu não vou fazer isso. Mas para efeito de exemplo, eu vou me usar aqui. Não vou falar dos outros, vou falar de mim. Eu me apresento para você como apóstolo. E aí você, por alguma razão, aceita isso. E eu mostro para você alguns trechos que isso me dá a possibilidade de falar para você e você acreditar nisso. Ou seja, eu estou colocando uma opinião humana e você está dando mais atenção a essa opinião do que aquilo que Deus realmente fala. Mas eu estou apresentando para você escritura. Provavelmente eu estou mostrando para você Efésios 4, verso 11, para justificar que eu sou apóstolo. Só que se você conhecer a palavra, você não vai ser enganado. As pessoas são enganadas porque não conhecem as escrituras. Lembra que Jesus falou isso a respeito dos saduceus. Mas se você conhece a palavra, aí você vai abrir comigo, ou abrir comigo, né, que estou me apresentando como apóstolo. Aí você vai fazer algumas perguntas para mim, para saber se eu sou mesmo apóstolo de Cristo. É interessante isso, não é? Abra em Atos capítulo 1, verso 21. Nesse trecho, nós temos as qualificações de um apóstolo. Se eu me encaixar, eu sou. Se eu não me encaixar, eu sou o quê? Falso apóstolo. Daqueles que Paulo está falando em 2 Coríntios. Tá bom? Vamos lá. A partir do 21. Diz assim. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado entre nós às alturas. É preciso que um deles, deixa eu aqui. Viveu entre nós, desde o batismo de João. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. E aí, 2 nomes vão se encaixar. E o escolhido vai ser o Matias. Mas eu queria que você pensasse agora e dissesse para mim,
quais são as qualificações para ocupar o lugar de Judas que se desviou do apostolado. Quais são as qualificações? Você conseguiu pegar? Escreve aí, se você conseguiu. Escreve aí. Repete, por favor, a passagem lida agora. Atos 1, 21 a 23. Ô, Marta, você fez uma pergunta boa. O que seria profetizar, como está em 1 Coríntios 14? Já falo já, tá bom? Uma boa pergunta. Já falo já. Mas vamos encontrar as qualificações para ser um apóstolo de Cristo. Opa, vamos lá, tá chegando. Agora chegou bastante. Os que estiveram com eles, ótimo. Para ser apóstolo, deve ter andado com Cristo. Perfeito, Gisele. Aprendi diretamente com ele. Ter convivido com Jesus. Beleza, Lene. Ok, tá bom. Então vamos agora colocar em ordem os fatos, não é? Então vamos lá. Então, é necessário, primeiro, ter andado com Jesus durante todo o tempo em que ele viveu entre nós. Entre nós aqui, você sabe, entre eles, né? Então, não é entre nós, agora no século 21, né? Mas entre eles. Então, é necessário ter andado com Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é necessário ter participado do ministério de João Batista. E é necessário ter sido testemunha do momento em que Jesus, ido com Jesus, até o momento em que ele foi elevado às alturas. E aí sim, se tornar testemunha da ressurreição. Aí eu pergunto para você, quem desses apóstolos falsos de hoje preenche essas qualificações? Quem? Então, se não preenche, é falso. É falso profeta, é falso apóstolo, é falso. Está enganando as pessoas, tá bom? Opa, vamos lá. Ninguém. Um argumento também usado, vamos lá. No mundo religioso de maneira distorcida, é o caso do apóstolo Paulo, que não se encaixa nesses requisitos. Ok. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Mas eu vou, com educação, discordar somente do finalzinho. Somente do finalzinho. Tá certo? Mas do finalzinho eu vou discordar, Reinaldo. E eu sei que você vai entender, porque você tem o Espírito de Jesus. Eu sei que você vai entender. Eu vou discordar só do finalzinho, só para a gente reformular a frase, tá bom? Eu não estou discordando do falado, mas só do finalzinho. Que Paulo não se encaixa. E eu vou dizer para você, se encaixa sim. Porém, eu vou dizer para você o seguinte, para vocês, né, para todos nós. Paulo se encaixa, porém, de um modo diferente. Tá bom? Então, primeira coisa, Paulo viu Jesus. Paulo viu Jesus. Já abro aí, Gaspar, para você fazer sua pergunta. Ele levantou a mão. Então, Paulo viu Jesus, porque Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco. Ele não andou com Jesus fisicamente, mas Jesus apareceu para ele espiritualmente. Então, em nada ele é inferior aos outros. Deu para entender isso? Então, se alguém disser que Paulo não viu Jesus, é mentira, porque viu sim. Viu sim. Segundo, depois que Paulo foi chamado, Paulo foi levado para a Arábia. E lá ele ficou 3 anos. 3 anos. Quanto tempo foi o trabalho de Jesus com os apóstolos? 3 anos. Então é a mesma coisa. Mais tarde, Paulo vai revelar que ele conhecia plenamente o ministério de João Batista. E mesmo que ele não tenha sido uma testemunha ocular,
ele recebeu por revelação da parte de Deus. E isso faz dele um apóstolo legítimo. Então, se alguém disser, por isso que eu falei, eu entendi o que o Reinaldo falou, tá? Mas alguém pode dizer isso de forma precipitada e dizer que Paulo não se encaixa. Se encaixa sim. Porém, Deus providenciou as provas do seu apostolado de modo diferente. Eu diria que Paulo até recebeu mais. Paulo até fez mais. Mas isso se tornava ele diz, o menor dos apóstolos. Porque ele vai dizer com pesar, eu persegui a igreja de Deus. Tá bom? Então, é certo, por outro lado, ele tem as mesmas qualificações, porém dadas de um modo diferente, mas as mesmas qualificações. Tá bom? Só para você e eu explicarmos para as pessoas que dizem, Paulo não se encaixa. E você diz, se encaixa sim. É você que não está percebendo. Ok, deixa eu ver aqui agora. Muito bom. Oxa, que maravilha. É o que dizem, não eu. Obrigado. Tá certo, Reinaldo. Obrigado aí pela sua contribuição. Sei que ele esteve sim em espírito. Perfeito. Obrigado. Ok, Gaspar. Levantou, mas não quer falar, fique à vontade, tá bom? Deu para entender hoje? Hoje não existe apóstolos. E quem se apresenta como tal é falso profeta, é falso apóstolo, ok? Respondendo à pergunta da Marta, deixa eu olhar aqui de novo a pergunta da Marta. Qual foi a pergunta da Marta? Estou procurando. Ok, o que seria profetizar, como está em 1 Coríntios 14? Ok, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse trecho, ele vai ser foco de estudo mais lá na frente. Tá ok? Mais lá na frente. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dar o significado de profecia naquele contexto. Tá bom? Eu espero que isso satisfaça vocês. Mas, nós vamos ler aquele capítulo inteiro, no momento oportuno. Tudo bem? Eu espero que você aguente até lá. Eu espero. Se você ficar muito ansioso, a gente tenta fazer isso agora, mas eu peço por gentileza que você desenvolva a paciência. Mas eu ainda vou dar o significado da pergunta. Então, abra em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, que é onde se define profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Diz assim, eu vou ler e aí eu vou perguntar para você o que significa, para ver se você pegou a ideia, tá? Aí você pode colocar. Diz assim, olha, mas quem profetiza, olha que maravilha, quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui é o significado de profecia no Novo Testamento. Tem mais, mas eu vou ficar só com esse aqui, porque foi o texto citado, tudo bem? Mas o que significa profecia aqui? Alguém teria alguma ideia? Se você pegar, eu vou dar a dica. Se você conseguir entender o propósito da profecia, você sabe o que profecia significa. Aí, se não consegue pegar, eu vou explicar, tá? Qual passagem? Não consegui. 1 Coríntios 14, 3. Edivaldo, acho interessante também comentar sobre a passagem que chama Paulo e Barnabé de apóstolo. Não lembro a passagem agora, mas o contexto é outro, eu sei. Só acho válido comentar também. Olha, vocês estão desafiando bastante coisa aqui. Eu estou gostando desse negócio, né? Bom,
A passagem, Reinaldo, é Atos capítulo 14, tá bom? Atos capítulo 14, que vai também identificar Barnabé como apóstolo. Se vocês me permitirem, eu vou trazer, baseado no texto grego, para você entender como funciona, uma explicação mais contundente, para você ver a diferença. Eu não vou abrir agora, eu vou somente falar, mas aí eu vou trazer para você algo mais contundente, para você entender a diferença, tá bom? A palavra apóstolo, ela também é traduzida como enviado. Então, naquele contexto, Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos no sentido de enviado. Barnabé não como parte do grupo dos 12 e nem apóstolo como Paulo. Mas eu quero trazer isso com a base bíblica e com essa possibilidade de você compreender um pouco mais sobre o texto grego naquele contexto. Tudo bem? Mas não é só Barnabé, viu, Reinaldo, que é chamado de apóstolo. Júnias e Andrônico também são chamados. Eu nem vou falar onde está. Eu vou desafiar você a encontrar. Júnias e Andrônico também são chamados de apóstolos. São famosos esses irmãos. São nossos irmãos, tá bom? Júnias e Andrônico. Nomes bonitos para você pôr no seu filho, se você ainda não tem. Quando você tiver. Tá bom? Mas eu vou chegar lá. Reinaldo, você vai ficar com a tarefa de me lembrar durante a semana. Pode ser? Eu agradeço você. Ou pode ser outro também. Ai. Obrigado, gente, pela sua paciência aí. Mas o que significa profecia? Essa é a pergunta, né? Em 1 Coríntios 14, 3. É de lá que eu extraio o significado. O que significa profecia? Se você compreende o propósito, você compreende a lição. Então, vamos lá. Eu vou perguntar, porque esse está mais claro no texto. E depois eu dou para você o significado, naquele contexto. Qual é o propósito da profecia? Diga aí, esse é fácil de encontrar. Qual é o propósito da profecia em 1 Coríntios 14, 3? Coloca aí para mim. Porque aí, tendo certeza que você pegou, eu dou o significado. Edificação, isso. Isso, Lene. Profecia é levar a palavra de Deus edificando o próximo. Então, isso mesmo. Edificação, encorajamento, ótimo. Fortalecimento, ótimo. Consolação, perfeito. Tá ótimo. Obrigado aí, Cristiane. A Cristiane e a Lene entrou no cerne da questão. No texto tem esses 3. É isso mesmo, tá? E você não precisa sair do texto. Fica no texto, que é melhor. Se a profecia, ela edifica, ela encoraja, ela consola, então a profecia diz respeito à pregação. O que é profecia em 1 Coríntios 14, 3? É a pregação. Sabe por que nós temos dificuldade de identificar isso? Porque na nossa mente, na sua mente foi colocado que profecia é algo que fala sobre o futuro. Também, mas não todas as ocasiões. Essa profecia que fala sobre o futuro está mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento. No Novo Testamento também tem, mas a maior parte da profecia no Novo Testamento diz respeito à pregação. Isso mesmo, Marta. Muitas pessoas falam que é adivinhação. Isso, tá ok? Algo sobrenatural, revelado. Isso mesmo, Cris. Porém, cumprido. Então, vamos pensar. Vamos pensar numa situação onde a profecia, ela edifica e, ao mesmo tempo, fala sobre o futuro. Eu estou falando agora de você pregando. Olha que coisa, hein?
Olha que coisa, você pregando. E ao mesmo tempo você levando edificação para a pessoa, mas também falando sobre o futuro. Vamos lá. Você chegou para ensinar um indivíduo. Deus enviou você lá. Certo? Deus enviou você lá. E você, naquele momento, está na qualidade... Opa, alguém já pegou aqui. Maravilha. Cris, isso mesmo. É sobre isso que eu vou falar. É sobre isso que eu vou falar. Mas imagine que você foi levado para... maravilha, aí já todo mundo já foi atrás do Andrônico e do Júnias, enfim, tá bom? Romanos 16:7, Reinaldo, perfeito, maravilha. Eles são notáveis entre os apóstolos, não é? Hoje, em alguma congregação, tem como profetizar e revelar o futuro? Ou algo que irá acontecer dizendo que foi Deus que revelou? É uma pergunta, Lene? Ou é uma afirmação? Não tem ponto final nem de interrogação. Ah, legal. Sabe que o melhor ouvinte é o... ok, obrigado, Lene. É isso mesmo, tá certinho, tá bom? E é possível isso acontecer mesmo, na pregação, mas eu vou explicar como isso acontece. Eu realmente fico assim animado quando eu cito alguma coisa e imediatamente você vai na escritura e pesquisa. E realmente, Júnias e Andrônico, eles estão em Romanos 16:7, tá bom? Mas eu vou explicar sobre isso na próxima semana. Espero que você aguente pacientemente até lá. Ok. Jesus esteve em outras congregação. A gente deve somente dizer aqui, Nerilene, que Jesus, ele esteve em outras congregações por meio da pregação. Mas fisicamente ele nunca esteve em nenhuma. Porque a igreja, na verdade, só passou a existir depois da sua morte, sepultamento, ressurreição e sua ascensão. Tá bom? Jesus frequentou, de fato, fisicamente, sinagogas, mas nunca uma congregação dos santos. Tá ok? Só para a gente alinhar o pensamento. Deixa eu explicar aqui agora. Deixa eu ver se hoje o negócio está muito legal, né? Eu estou gostando desse momento, tá bom? Eu fico animado. Às vezes perdido com tanta coisa que surge, né? Eu já estive em outras congregações onde se prega a profecia como revelação. Ok. Compreendendo, espero isso, né? Que profecia e revelação surge daqui. Surge da palavra. E não daqui. Ó. Deus falou comigo. Não. Disso não. Isso não é profecia. Isso é alucinação humana. Tá bom? Mas Deus pode sim revelar algo para aquele que está ouvindo enquanto eu prego. Enquanto eu falo. Eu já passei por isso em algumas ocasiões. Mas deixa eu finalizar esse ponto. Agora, a profecia. Então, eu estava dizendo que é possível você levar edificação para a vida de uma pessoa e, ao mesmo tempo, falar sobre o futuro. Ao mesmo tempo. Não é? Ok. Estas revelações sobre o futuro, ou muito específicas e diferentes, são realmente verdadeiras? O que levou a igreja hoje a aderir movimentos assim, como se fosse uma doutrina ou cultura? Que pergunta boa, Giovana. E tem boa resposta. Já falo. Pergunta muito boa. Muito contextualizada agora, tá bom? Já falo. Eu só vou finalizar esse ponto agora. Vou tentar, pelo menos, né? Vou finalizar esse ponto. Imagina você, Deus enviou você para comunicar a palavra dele a alguém.
E você, ao mesmo tempo, vai levar edificação, mas também vai falar sobre o futuro daquela pessoa. Tá ok? Então, vamos lá. Então, você sentou com uma pessoa e aquela pessoa está sofrendo alguma dificuldade. E você levou uma palavra de conforto para ela. Olha que beleza. Isso é profecia. Profecia bíblica. Tá bom? Eu não tenho receio. O meu receio é você usar esse termo como usam os religiosos. Mas eu espero que você não faça isso. Mas você acabou de fazer uma profecia na vida daquela pessoa. Porque ela foi confortada pela palavra. Ao mesmo tempo, você falou para ela que Jesus vai voltar. E o conforto recebido agora pode adentrar a eternidade. Então, você falou agora sobre o futuro. Só que você levou duas notícias para ela. Uma boa e uma ruim. Duas notícias. Qual é a notícia boa que você levou para ela? Olha, não, vou falar da ruim primeiro. Olha, Jesus, ele te deu conforto. Mas ele quer confortar você aqui e na eternidade. Se você aceitar o evangelho, ou se você não aceitar o evangelho, você vai receber a condenação. É óbvio que isso não é a mensagem imediata. Eu só estou dando aqui para você essa coisa de você levar, num só momento, edificação, consolo, mas também falar sobre o futuro. Então, a notícia ruim é, no futuro, haverá condenação para os que rejeitam o evangelho. Mas qual é a boa notícia? Haverá salvação para aqueles que aceitarem. Tudo vai depender da escolha que você fizer. Tá vendo? Você levou edificação, mas também você falou sobre o futuro. Porque o evangelho envolve salvação ou condenação. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua paciência. Deixa eu falar um pouco sobre a pergunta da Giovana. Giovana, muito boa pergunta, viu? Muito contextualizada. Estas revelações sobre o futuro, ou muito específicas e diferentes, são realmente verdadeiras? Bom, primeiro, para a gente saber, Giovana, a gente sempre precisa avaliar à luz, olha aqui, ó, da revelação que temos em nossas mãos. Olha um pouquinho para a sua tela aí, para o texto que nós estamos abordando. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, então, como é que você vai avaliar para não ir além? Você vai pegar o evangelho que tem sido pregado, e agora nós podemos dizer registrado, tá bom? E aí você vai saber se é da mente humana ou se é Deus que está falando com você através da palavra. Agora, outra pergunta. O que levou a igreja hoje a aderir movimentos assim, como se fosse uma doutrina ou cultura? Ok. Bom, Giovana, essa ideia, ela surgiu no início do século XIX. Eu estou falando aí de 1801, né? 1801 já é século XIX, mas 1830 surgiu lá nos Estados Unidos pessoas dizendo: tive uma visão, Deus falou comigo. E aí surgiu uma igreja naquele momento. Eu não vou falar nomes, porque a escola preza pela ética, tá bom? Mas, se você quiser no particular, eu te digo mais ou menos como foi que aconteceu, com nomes. Mas por questão de ética, eu não vou falar. Enfim,
Isso começou a ocorrer naquele momento, tá ok? Logo depois, eu vou dar nome agora de personagens. Se você identificar, beleza, aí é com você. Logo depois surgiu um personagem chamado Joseph Smith. E ele teve uma visão, e isso vai dar origem a um movimento. Depois dele surgiu outro, chamado William Miller, que vai dar origem a outro movimento. Depois dele surgiu um outro chamado Charles Taze Russell, que vai dar origem a outro movimento. E assim sucessivamente. Agora, para resumir, no finalzinho do século XIX, surgiu uma senhora, ou uma jovem, chamada Agnes Ozman. Agnes Ozman, que disse, olha, Deus fala através de todos. Então, aí o negócio expandiu, porque aí começou a surgir mais pessoas dizendo, Deus falou comigo. E cada vez que Deus falava, Giovana, surgia uma igreja diferente. E hoje você tem essas igrejas com nomes, cuja base é o que aconteceu no século XIX. Com adivinhações, olha, Deus mandou dizer que não sei o quê. Deus mandou dizer, Deus está falando comigo. Então, e isso acabou entrando no meio religioso. Hoje em dia, isso acontece muito no meio pentecostal, tá bom? Agnes Ozman, ela é desse movimento do pentecostal, tá ok? Só que hoje, isso não tem muito, assim, acontecendo em termos de, olha, Deus falou comigo, uma igreja. Não. Hoje a igreja se divide por causa de briga de poder. Não é mais por causa de revelação, tá bom? É briga de poder. Um quer mandar mais do que o outro e aí a igreja se divide. Mas ainda assim, como você mesmo observou, virou doutrina no mundo pentecostal e até uma vida cultural, faz parte da vida da igreja. A igreja que não tem isso hoje é considerada morta, que é o nosso caso. As pessoas acham que a igreja de Jesus, ela é morta, porque não tem grito, não tem revelação, não tem visão, não tem nada disso. Quer dizer, tem, mas não do jeito que eles fazem. Nós temos revelação. É muito fria, é isso mesmo, Marco. Morna, a igreja não dá um glória a Deus, não dá não sei o quê. Não, é porque a gente faz as coisas com ordem e decência. Mas sobre isso é mais tarde. É só para explicar para a Giovana aí, ok? Mas virou uma cultura. Só que na igreja de Deus também tem. Só que quando nós falamos, olha, Deus está falando conosco, aí nós apresentamos a Bíblia. E não nossos pensamentos, as nossas opiniões ou as nossas ideias. Tá bom? Mas Deus fala conosco também. Só que nós respeitamos o que ele falou. E nós não ultrapassamos o que ele falou. Tá bom? É só isso. Não tem crente... Enfim, eu vou pelo caminho de que a gente precisa entender que Deus continua falando conosco. A grande pergunta a ser feita é, como? Tá bom? Nós não queremos ultrapassar o que está escrito. Então, ainda que um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, ou seja, aquele que ensinar além do que foi revelado ou omitir algo, Deus tirará a parte dele na árvore da vida. Você quer que isso aconteça com você? Eu não quero que aconteça comigo. Não quero. Então eu vou respeitar o que Deus falou.
Tá bom? Por quê? Paulo disse, olha, se alguém fizer isso, que seja anátema. Que seja anátema. E o que é anátema? Maldito. Na língua grega, a palavra anátema, ela indica uma pessoa excluída do favor divino e entregue à destruição. Eu tenho certeza que você não quer isso, mas é isso que vai acontecer a essas pessoas que estão se apresentando com uma autoridade que não tem. Autoridade delas mesmas, não a autoridade de Jesus. Porque quem se apresenta com a autoridade de Jesus, respeita o que Jesus falou. Para a gente parar para o café, vou finalizar dizendo, ainda que descesse um anjo aqui, hoje, agora, nesse momento, trazendo o evangelho exatamente como ele é, ainda assim seria desnecessário. Sabe por quê? Porque o que nós precisamos já foi revelado e devidamente registrado. Então esse anjo também deve ser considerado como anátema, maldito, pois não tem autorização divina para fazer isso. Então, que nós possamos ter a convicção de que o que nós temos em nossas mãos é suficiente. E usando essa palavra, nós podemos, de modo adequado, exercer a autoridade de Jesus quando falamos e como vivemos. Pois foi assim que Jesus exerceu a sua autoridade enquanto andou nesta terra. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.